Olá pessoal, vamos à nossa aula de número 13. Nessa aula vamos dar continuidade à ideia de filtros, busca na base de dados, entre outras coisas. Também vamos ver alguns scripts, apesar de não ser o foco aí de LTPW3, que é PHP, mas é inevitável que tenhamos algum conhecimento de JavaScript, de jQuery, para que a gente possa implementar determinadas funcionalidades no lado cliente, né, client-side, e juntar esse conhecimento junto com o conhecimento aí de busca de informações na base de dados usando linguagem PHP mesmo, né? Enfim, a primeira coisa que vamos ver então, já para a gente já matar uma questão, é em relação à busca de dados quando você coloca o CEP, né? Algo bem trivial, né? Então eu vou até fazer uma coisa assim bem rápida para vocês verem, né? Eu tenho muita coisa na internet falando sobre isso. Eu tenho aqui uma página que vocês podem acessar e que, por exemplo, você coloca aqui, ó, um CEP, deixa eu ver aqui, 26.220.060, a Avenida Marechal Floriano, ali no centro de Nova Iguaçu, é uma avenida principal ali de Nova Iguaçu, né? Então você coloca o CEP e ele vai no web server lá do correio, né, e consegue buscar o restante dessas informações, né? Porque existe o registro CEP, nessa mesma linha tem os campos rua, bairro, cidade, né, unidade da federação e código IBGE, tá vendo? Até o código IBGE tem. Então, gente, tem aqui o script. Você enfrenta, tá, mas esse código tá aí, como é que eu faço para botar na minha aplicação? Gente, do mesmo jeito, você copia isso aqui, por exemplo, tá, gente? É óbvio que você pode fazer mudanças depois, né? Copiei, você abre uma aplicação, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir uma pasta aqui. Vou criar aqui no www uma aula. Vamos lá, aula CEP, por exemplo, tá, gente? Dentro desse aula CEP, vou abrir aqui um arquivo, um bracket, file, new, Ctrl V, Ctrl S, para salvar, vou aqui um index.php, vou lá no meu aula CEP, salvei, tá aqui, ó, o código salvo aqui, Ctrl S, né? Vem aqui no meu navegador, digito aqui, por exemplo, localhost /aula CEP, ele abriu lá. É óbvio que teria um CSS, todo um tratamento aí, né, gente? Bootstrap, tudo funcionando. Você colocou lá, ó, 26.220.060, deu um tab e ele busca a informação lá, entendeu? Ele vai lá no web server do correio, você precisa estar conectado à internet e vai funcionar, ok? Pô, Freitas, beleza, molezinha, já entendi, dá para implementar no meu sistema, né? Sempre lembrando, atentos aí às formas normais, como que você vai salvar, né? Presta atenção na aula de banco de dados. Voltando. Então, matada essa etapa, beleza, tá, mas isso aí é galho fraco, já entendi, né? Vamos abrir aqui uma outra forma de fazer filtro. Deixa eu ver aqui, loja, vou abrir essa pasta aqui e nós especificamente vamos acessar a página entrada. Dessa pasta entrada, nós temos aqui uma página chamada de entrada. Essa página entrada, ela tem um conjunto de funcionalidades envolvendo aí jQuery, JavaScript e PHP, que eu vejo como importantes, relevantes, que tenhamos esse conhecimento, né, para implementar determinadas funcionalidades. Então vamos ver aqui que funcionalidade que eu estou querendo apresentar.
Vou abrir aqui esse sistema de controle de loja fake aqui que eu fiz. Lógico que esse controle é um controle de loja didática, tá, gente? Não é uma loja profissional, porque são muitos detalhes. A gente está fazendo aula aqui no nível que está iniciando, né? Então, ó, a página entrada, ela chama, né, esse formulário. E esse formulário, o que ele faz na verdade? Eu digito aqui o recibo de número... Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um recibo. Vamos cadastrar. Porque eu dei uma saída aqui, estava vazio. Eu tenho até que implementar um código para quando estiver vazio ele não dar essa mensagem, né? Mas aqui eu vou cadastrar um recibo novo. O recibo novo, o número do recibo que eu vou cadastrar vai ser 2323. Fornecedor vai ser sei lá, Doceria Fluminense 5. A Doceria Fluminense 5 é quem está emitindo o recibo número 2323. Então a data vai ser hoje, por exemplo, e é uma nota de entrada. E vou dar aqui um salvar. Se eu olhar aqui, ó, o que ele listou? Ele listou aqui o recibo 23. Eu venho aqui no minha página de entrada de produtos. Venho aqui no meu 2323, quando eu der um tab, ele diz aqui as informações pertinentes ao recibo 23, que é o que? O fornecedor, a data de emissão. Eu poderia botar outros aqui, mas no caso só peguei os dois. Isso aqui é semelhante ao que acontece lá no CEP. A diferença lá do que acontece no CEP é que no CEP lá já está pré-programado um web server para retornar essas informações, tem um jQuery tudo lá embutido. Mas você, às vezes, vai precisar fazer isso na sua própria base de dados, não na base de dados do CEP. Então, como é que você faz essa busca, né? Essa busca, gente, é uma combinação de JavaScript com jQuery. Só um minutinho aqui. Deixa eu fazer um esquema aqui primeiro, me preparar. Então, continuando. O que acontece? Para implementar aquela funcionalidade, inicialmente vamos ter que preparar aqui um script para fazer a chamada, né, do lado do cliente, né, usando o jQuery, a chamada de um determinado script em PHP. Então, o que acontece? O script funciona da seguinte forma. O jQuery, ele identifica esse seletor aqui, ó, número recforn. Quem é o número recforn? Vamos voltar aqui no entrada. Cadê o entrada? Né? O número recforn é esse elemento aqui, ó. Ok? É esse elemento aqui, né? É aquele input onde nós botamos o número do recibo 2323, né, identificado por esse name aqui, ó. Ok? Então, ele identificando que tem um valor lá no evento blur, ou seja, na saída, quando eu dou uma saída daquele componente, o que ele vai fazer? Ele pega essas variáveis fornic, emissão e code_rec, que tem como seletores o nome forn, data de emissão e o código do recibo lá, que são campos do tipo input, e carrega nessa variável aqui, fornec, tá vendo? Emissão e code_rec. E inicialmente ele lá no fornec, no emissão, ou seja, no campo nome fornecedor e data de emissão, ele dá um carregando se demorar, né? Aí o que acontece? O JavaScript vai usar o arquivo, né, o script PHP chamado listform, para fazer o quê? Para fazer uma busca na informação baseado no parâmetro que está nesse campo aqui, ó, recforn. Então, no evento blur, na saída do campo número do recibo do fornecedor, ele vai executar o listform. Basicamente é isso. Da execução aqui existe um resultado. Esse resultado, no caso, é uma variável do tipo JSON. Então, nós, naquela função listform, preparamos uma variável do tipo JSON, que não é nada mais, nada menos do que uma matriz com valores. Nós pegamos o resultado daquela matriz que buscou no banco de dados, que foi um filtro que foi realizado, e colocamos dentro
desses elementos aqui, que é o forNEC, emissão e o CODREC, que são esses elementos que estão aqui. Então, em tempo de execução do lado cliente, é isso que acontece. Ele pega o resultado do lado do servidor, que é executado pelo list_forn, e joga para cá. Tá, e o que esse list_forn faz? Tá aqui o list_forn. É um filtro como outro qualquer. Eu conecto, na verdade aqui, ó, nós inicialmente iniciamos aqui a variável forn dizendo que era do tipo array, ou seja, um vetor. Conectamos o banco de dados, pegamos o conteúdo do input lá, do número do recibo do fornecedor por get, utilizando get, e jogamos para a variável Q. Preparamos uma string SQL aqui de seleção, jogando o parâmetro Q aqui. E ele vai dar um resultado. Em que momento que ele dá o resultado? A partir do momento que eu executo a função MySQL Query do PHP, colocando como parâmetro o SQL, que é essa instrução aqui. Então ele executou, vai ter o que? Um resultado. Esse resultado vai estar na variável dados. Só que vai estar num formato específico. Aí o que acontece? É feito um filtro aqui da seguinte forma, que se a quantidade de linhas num rows, está vendo aqui, ó, essa função MySQL num rows, ele retorna o número de linhas do resultado do dados, que é esse resultado aqui, ó, do MySQL Query. Se for igual a 1, o que ele vai fazer? Ele utiliza a função MySQL fetch, né, e joga para uma variável rs, né? E o forn que foi criado aqui, que é um vetor, em cada campo específico que ele nomeia aqui, ó, code forn, nome forn, data de emissão, código do recibo, cada um dessas posições que são nomeadas aqui, que eu poderia botar assim 0, 1, 2 e 3, poderia fazer assim também, recebe o resultado do record set aqui, ó. Porque o que acontece? Eu não falei aqui para o record set receber o resultado da função MySQL fetch array, que está lá no dados? Exatamente. Mas aí, Freitas, eu não entendi esse 1, 2, 3 e 4. Né? Aqui você falou que poderia ser 0, 1. Por quê? Esse 1 aqui, gente, na verdade, ó, esse cara aqui, ó, select número do recibo do fornecedor, código forn, nome fornecedor, data de emissão e código do recibo. Se você contar, tem 1, 2, 3, 4, 5 campos. Só que começa do 0. Então é 0, 1, 2, 3, 4. Então é por isso que eu coloquei que o RS aqui é 1, porque eu não quero a posição 0, eu quero a posição 1. Então, o meu record set recebe, né, o meu envia, na verdade, para a minha variável forn do nome codeforn o resultado dessa busca, mas nessa coluna 1 e não na coluna 0. Perfeito? É porque aqui eu poderia botar aqui, ó, RS0, RS1, RS2, RS3, RS4. Porque esse RS é uma variável que foi preenchida através da função, né, do método MySQL fetch array, pegando as informações de dados. É como se ele fizesse o seguinte, ó, está no formato que os dados entrega, numa matriz, e eu vou transformá-lo num outro formato mais apropriado, né? E coloca nessa variável rs. E eu posso, dizendo qual a coluna específica, ou através do nome da coluna, que eu poderia botar, por exemplo, esse rs aqui, ó, eu poderia nomear esse meu rs com esse nome que está aqui, ó, codeforn. Eu poderia botar aqui, ó, tranquilamente, assim, ó, codeforn. Mas eu optei por botar o índice dele. Optei por colocar o índice. Né? Em determinadas circunstâncias, isso é até melhor, dependendo da situação. Tá, pessoal? Em determinadas circunstâncias. E até para efeito de teste, se, por exemplo, você coloca um nome e ele não consegue achar, às vezes, dependendo de como o seu banco de dados está configurado, de como você preparou as coisas, tem diferença de maiúsculo para minúsculo e tal, então você, para ver se tem, para descartar essa possibilidade, você coloca o número do índice que resolve a questão.
né? Então ele preenche a variável forne com os dados e dá um eco utilizando a função JSON encode, ou seja, ele encapsula colocando o resultado num tipo JSON para o JavaScript lá entender, para o jQuery entender, ok? Então ele coloca esse resultado aqui num JSON e como vocês viram lá no script, cadê o script? Aqui, ó. Aqui no script ele utiliza esse resultado aqui do list forne que está no formato JSON para jogar para esse padrão aqui. Então, por exemplo, aqui ó, o JSON nome forne, o JSON da DT emissão e o código recibo estão colocando na variável data, né, os valores. Percebam que aqui no fornec, o que ele faz? Ele pega dessa variável data a concatenação do código do fornecedor, mais o traço, mais o nome do fornecedor, dando aquele efeito que vocês viram lá na página. Vamos voltar lá. Dando o efeito que vocês viram aqui na página. O código do fornecedor, traço, nome do fornecedor. Perceberam? Então, gente, isso é uma funcionalidade que é semelhante àquela lá do CEP e que facilita você fazer essa integração entre a busca da informação no banco de dados e a necessidade de determinados recursos utilizando linguagem client-side, do lado do cliente, né, JavaScript e jQuery. Beleza? Então, ó, explicamos a questão do CEP, utilizando qual o nome daquilo lá mesmo? Um web server. Aí demonstramos aqui que é muito possível, se você tivesse uma tabela CEP no teu banco de dados aqui, local, né, e você quisesse buscar o restante dos dados, você poderia utilizar essa função que nós utilizamos aqui. A diferença é que você botaria mais campos. Aqui no caso a gente utilizou 3, ó, né? Na verdade 4, porque a gente concatenou aqui. Você utilizaria mais campos e retornaria para os campos específicos ali da tua aplicação, sem problemas, ok? E né, você fez com CEP lá e você fez com outros tipos de dados, mas fazendo basicamente a mesma coisa. A diferença é que não é um web server aqui, né? Então eu acredito que vocês tenham entendido como é que a gente pode fazer essa busca. Então, resumindo, você vai utilizar essa função aqui de busca, fazendo o quê? Determinando qual é o campo que vai receber o evento, né? Ó, vou buscar os dados no campo, o número do recibo do fornecedor. Quando eu der uma saída nele, ele vai executar o list forne fazendo filtro a partir da informação que está aqui. Buscou esse list forne, tem um resultado. Esse resultado, o final dele é um JSON. Esse JSON tem um formato que retorna para JavaScript, para a aplicação. E você pega essa informação aqui. É só você prestar atenção no seguinte: code forne, data de nascimento, código recibo, nome forne, olha para cá. Cadê? São os mesmos nomes que foram colocados aqui, ó, no forne, no campo forne, que foi criado aqui, ó. Então, o JSON que está lá, está recebendo esses mesmos nomes aqui. Freitas, eu poderia botar o índice 0, 1, 2, poderia botar o índice sim, tranquilamente, né? Mas aqui, ó, você bota 0 aqui, mas aí no caso, quando você tivesse que, cadê o entrada? Não, é o entrada? Não é a entrada, é o script. Quando você tivesse que buscar aqui a informação, você não botaria, por exemplo, data.codeforne, você botaria, por exemplo, data 0, né? E apagaria o restante aqui, ó. Apagaria isso aqui, né? Data 0, porque é a posição dessa variável aqui chamada data, no índice 0, ele está pegando as informações correspondentes ao codeforne, lá o que seria o codeforne, beleza? Ctrl Z. Tá. Então eu acredito que vocês tenham entendido. Quaisquer dúvidas é só solicitar esclarecimento lá na sala de aula, tá ok? Já que estamos aqui, vamos aproveitar também, já que estamos nessa tela aqui do entrada,
vamos aproveitar para demonstrar uma outra funcionalidade. A gente já viu essa funcionalidade aqui do nosso autocomplete, né? Onde a gente coloca parte da palavra, ele faz a busca na base de dados e ele retorna aqui. E o evento blur aqui, no evento blur, a gente também buscando a informação lá, né, ó, a informação na base de dados, por exemplo, no caso, a bala Juquinha, lá na base de dados, o estoque atual era 25. Aqui, ó, através de máscara, a gente consegue colocar esse valor aí, ó, tá vendo? Com máscara. Aí a gente coloca uma quantidade. No evento blur também, ó, ele faz o cálculo aqui, tá ok? Então vamos, já que estamos aqui, vamos inicialmente mostrar como é que funciona a questão da máscara e a questão desse cálculo aqui, ok? Vamos lá. Máscara primeiro, né? Vamos ver onde que está essa máscara. Vamos ver onde que está a máscara. Eu acredito que eu tenha colocado exatamente, ó, lá no site lá do jQuery tem um outro plugin chamado Mask Money e um outro plugin chamado Masked Input. No Mask Money a gente normalmente utiliza para fazer o que? As máscaras de valor de moeda, e aqui para fazer as demais, ok? Mas como é que funciona, por exemplo, uma chamada de máscara de dinheiro? Como é que a gente faz? A gente utiliza essa função aqui, ó. A gente olha o documento, aí, por exemplo, esse seletor aqui, ó, que foi colocado o seguinte, ó, onde tiver o ID preço, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar aqui o método Mask Money, que é desse arquivo aqui, ó, jQuery Mask Money, e aí eu posso definir aqui que o prefixo vai ser R cifrão, e dou um espaçozinho aqui, e que quando for o número decimal vai ser separado por vírgula, e como for milhar, né, ele vai ser separado por ponto, e tem outros parâmetros que a gente pode colocar, né, mas isso aqui é o básico, é o que normalmente coloca. Então, resumo da ópera. Vamos lá no nosso entrada e ver como é que foi feito a referência. Reparem que a referência aqui do nosso script está feita aqui embaixo. Eu tenho o meu jQuery. Ó, bastaria eu colocar o seguinte. Eu tenho, no caso seria esse aqui, ó. Eu tenho o meu jQuery, que eu tenho que referenciar, né? E o meu JS jQuery Mask Money, tá vendo? O Mask Money. Coloquei esse primeiro aqui e esse segundo. Basta que eu crie, eu poderia criar aqui mesmo, mas basta que eu crie um script. Ah, Freitas, mas olha só, você fez um negócio separado. Você colocou aqui, ó, você fez referência também ao... Cadê o meu amigo aqui? Você fez referência a um outro elemento aqui, esse script PHP. Aqui no script PHP, eu chamei o meu Mask Money aqui, ó, tá vendo? Dentro do meu script PHP. Né? Aqui dentro do script é que eu fiz uma chamada. Ah, eu poderia criar um JS e esse JS eu colocar lá no meu aqui na minha referência, na minha chamada? Poderia também. Poderia criar aqui um arquivo chamado jmask.js, colocar aquele códigozinho que eu expliquei para vocês e ele apontaria e ele definiria ali a partir do preço, porque aqui no caso é preço entrada, tá vendo? Aquele que você tinha visto lá em outro lugar. Esse aqui é o preço entrada. Pô, Freitas, mostra lá o preço entrada. Tá aqui, ó. Preço entrada. Cadê? Preço entrada. Nesse caso aqui, ó, ele coloca a máscara para esse carinha aqui. Então, esse carinha, quando eu clico nele, ele cria aquela máscara que vocês viram a partir da utilização dessa função aqui. É bem simples. Então, resumindo a ópera. Para você usar máscara, você vai no site do jQuery, baixa o plugin do Mask Input para vários tipos de máscara.
no caso de mágica monetária, você vai baixar o Mask Money. Você baixa, ou pega daqui quando tiver disponibilizado o código, né? Pega lá o arquivo e cria a função e chama apontando quem é o seletor que vai executar essa função. No caso aqui, ó, tem esse cara, né, que é o ID. É óbvio, gente, que vocês podem implementar de uma outra forma. Por exemplo, você definir que uma classe que você vai chamar de, sei lá, money, né? Você pode chamar uma classe money. Toda vez que você botar money no teu input lá, ele vai entender que ele vai ter que aplicar, porque aqui você está colocando um ID. Aí você tem que colocar uma função dessa para cada um dos ID que você criar, para cada um dos inputs que tem a ver com moeda que você criar. Agora, se você criar uma classe, você pode botar aqui, ó, ponto, o nome da classe, e ele vai saber que quando tiver essa classe definida, ele vai fazer a chamada dessa função. Ok? Então vamos aproveitar e vamos fazer o seguinte. Vamos continuar olhando a funcionalidade aqui da página. Então, ó, colocou o valor, ele fez o cálculo, tá. Agora mostrar como é que é feito o cálculo. Esse cálculo, gente, é bem simples, né? Não sei onde está. Ah, tá aqui, ó. Ele mostra a atualização do campo estoque atualizado, né? Esse arquivo, como eu falei para vocês, ele está comentado, não tem mistério, receita de bolo mesmo. O que ele faz? Ele, da mesma forma, pega esse seletor aqui, vê lá, opa, o campo quantidade de entrada. Na saída dele, no evento blur, o que ele vai fazer? Ele pega lá o estoque atualizado, cria uma variável, e os valores que estão lá em quantidade de entrada e quantidade de estoque, ele, utilizando parseInt, o que parseInt faz? Vocês sabem, das aulas de JavaScript que vocês tiveram. Ele converte desse formato o valor que está aqui dentro para inteiro. Vai pegar esses dois valores, vai somar e colocar na variável soma. E depois ele pega a variável estoque atualizado que foi criado, que é uma referência desse seletor aqui, e coloca o valor que é o soma. É isso, é simples. Então ele atualiza os valores que estão lá. Então é bem simples esse script aí, tá? Esse JavaScript aí para você fazer essa atualização. Ok? Acabou? Não. Tá faltando mais um detalhe. Qual outro detalhe? Quando você define aqui o que você vai fazer, você vai ter que incluir ele na base de dados, né? Então incluiu. Quando você inclui, o que está acontecendo na verdade? Ele está pegando, né, o produto, né, o código do produto e o número do recibo e está vinculando que naquele recibo entrou um determinado produto. Só que está vendo que ele não bota o código aqui? O código desse produto 9? Na verdade, na tabela entrada, se você olhar, cadê a tabela entrada? Vamos pegar. Cadê você? Loja, entrada. Na tabela entrada, se você olhar, aqui ó, 23, cadê o 23 aqui? Código do número do recibo 23. Código do recibo 23, eu teria que saber qual é. Provavelmente aqui é o 8, tá vendo? 9, tá vendo? É porque o código do recibo é 8. O número do recibo do fornecedor é 2323, mas o código é 8. Depois a gente vai, vamos tirar a tema logo. Recibo 8. Código 2323. Ó, o número do recibo do fornecedor é 2323. O código do recibo que está salvando é 8. Então lá na entrada ele não está salvando essa quantidade de informação. Ele só diz que é 8 e eu sei qual é o resto, né? Integridade referencial de banco de dados, pessoal. Então, ó, o recibo 8, o produto 9, está sendo salvo com o quê? Preço de entrada 5. Tá vendo aqui? Esse aqui é um código de controle dele, de tal data. Qual é a quantidade que entrou? 20. Certo? Quantidade 20. Então, eu estou armazenando essas informações aqui. Aí você fala, pô, mas essa linha aqui, ela tem... Lá só estou vendo número e tal. Aqui eu estou vendo... coisa escrita Bala Juquinha, Doceria Fluminense. Como é que ele sabe isso? É porque a gente utiliza o SQL, o select, para que a gente possa ter uma visualização mais adequada. Por exemplo, se eu clicar aqui e colocar, por exemplo, a bananada, né, a bananada UAU, aí eu vou colocar aqui, por exemplo, que ela custa R$10, né?
quantidade que eu estou entrando com ela, 50. No meu estoque tem 50, vai ficar com 100 quando atualizar. Vou incluir. Tá vendo aqui? Vou incluir. Repare que ele colocou mais um cara aqui. Então, nesse item aqui, ó, nesse recibo, eu tenho 2 itens com quantidades diversas aqui, né? E freitas, beleza, já entendi esse negócio do include lá, né? Do include não, do insert, não tem mistério. O que eu tô achando, o que a gente não viu, foi essa questão dele atualizar a quantidade que tem no recibo aqui sem ter que dar um refresh na página toda. O nome disso é Ajax. Então, a implementação do Ajax hoje em dia é essencial nas aplicações. E como é que é feito isso? Vamos lá? Nesse código aqui, quando eu mando incluir, né, é necessário que a gente implemente determinados recursos, que a gente vai ver agora. Então, calma aí. Deixa eu dar uma pausa aqui, para demonstrar para vocês onde que estão esses recursos. Tá aqui. É porque é muito código, a gente tem que ficar procurando, então por isso que eu dei uma pausa, né? Mas até que foi rápido. A questão no mesmo arquivo de script, né, que está lá referenciado, o que nós fizemos? Gente, ó, tá script PHP, mas foi o que eu falei para vocês. A gente pode criar aqui um script JS e fazer a referência lá. Botei dessa forma assim, só para diversificar e vocês verem as possibilidades. Mas é uma boa prática que vocês façam o quê? Coloque isso no JS e referencie lá embaixo, lá nos seus scripts que você vai usar, sempre deixando somente o que você vai utilizar naquela página, beleza? Botando lá embaixo para privilegiar aí o carregamento, né, ágil da tua página. Então, o que acontece? Para implementarmos aquela função do Ajax, faz-se necessário que inicialmente executemos essa função aqui de verificação do navegador ao suporte Ajax, né? Se o navegador suporta Ajax, né, para ele fazer um tratamento aí. Feito isso, né, uma outra função que é importante, que é essencial para essa questão, é essa função aqui que foi criada. O que essa função faz na verdade? Ela faz referência a 2 arquivos PHP da gente. Um é para inserir os dados na base de dados e o outro para listar os itens que eu estou inserindo naquele recibo na hora que eu estou fazendo a entrada. Então, por post, ó, o primeiro elemento que eu faço aqui por post, ó, se eu olhar aqui, esse Ajax faz tudo. O que ele faz inicialmente? No success dele, ou seja, no caso de sucesso, ó, eu digo que é com post, ele vai fazer o insere ent. O que é o insere ent? A gente vai olhar aqui, ó. O insere ent é um arquivo insert normal. Ele pega os valores lá, parâmetro por post, faz o insert normalmente, né? Feito isso, deu tudo certo, ou seja, com success, o que ele faz? Aí ele vai por get implementar o items-rec. O que o items-rec faz? Ó, o items-rec ele faz um filtro, ele dá um select na minha base de dados. Então o que ele faz na verdade? Olha o que a gente vai fazer. Vou pegar esse select aqui, Ctrl C. A gente utilizou aquele 2323, né? Então vamos olhar aqui. Vou pegar aqui a minha base de dados loja e vou colocar aquela consulta lá. Vou limpar a parte que tem aqui o PHP. Só vou botar a instrução do MySQL, né? Do SQL. Então, o que está acontecendo aqui? Ele está mandando o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar uma lupa aqui. Não consigo? Não, né? Não consigo. Eu pensei que eu fosse conseguir. Enfim. Então, o que ele faz? Ele dá um select, aí define os campos. Ó, quero esses campos todinho, ó. Número do recibo do fornecedor, código de entrada, nome do produto, quantidade de entrada, preço de entrada, data de emissão, nome do fornecedor, quantidade de estoque, de quais tabelas? Fornecedor, recibo, entrada e produto, colocando o alias aqui, né, para fazer referência. Onde? Aí ele faz todas essas filtragens aqui, né, que vocês viram lá na aula de banco de dados, que tem a ver com evitar que ele retorne registros fantasmas, né, vamos dizer assim.
são duplicados desnecessariamente, né? Então ele faz essa comparação aqui e diz o seguinte, onde o código do recibo igual ao valor que ele pegou por get, lá no caso, mas aqui a gente vai botar, por exemplo, 2323, né? E ordenar ele pelo código de entrada. Se eu executar aqui, ó, gente, deu um pau, vamos ver por quê. Código do recibo, pá, entrada, pá, não retornou nada. Por quê? 2323 não é o recibo? Óbvio que não. 23 é o número do recibo do fornecedor. O código do recibo, no caso, é 8. Né? Se eu executar aqui, ó, ele vai retornar os registros. Ó, o número do recibo do fornecedor é 2323. Tá ok? Se eu colocasse o contrário aqui, por exemplo, minha instrução fosse assim, ó, número do recibo do fornecedor, e dissesse aqui, ó, 2323, ele retornaria também, né? Ele retornaria a informação também, né? Mas aí eu tenho que respeitar o que está aqui, o que eu defini lá na instrução. Enfim, então os itens que estão no recibo são esses dois aqui, que é o que ele está mostrando na página. Cadê a página? Vamos lá. Aqui na página, que são os dois recibos. Então aquela interface que vocês estão vendo do banco de dados, né, ela é uma interface que o programador vê, mas que o usuário final ele vai ver é isso que está aqui, né? Então você pega através do seu select aquela informação, né, que está lá na entrada, porque na tabela entrada especificamente, vamos lá, na tabela entrada especificamente, ó, na tabela entrada os dados são assim. A sua consulta retornou uma informação mais formatada. Inclusive, né, vocês já estão vendo nas aulas lá de SQL, que você pode formatar aqui a data, você pode formatar aqui o campo, pode fazer vários formatos aqui, colocar em minúsculo, maiúsculo, fazer o que você quiser, botar aqui um R cifrão se você quiser. A forma que você retornar, gente, vai depender do seu nível de instruções aí de SQL, dos seus estudos, do seu aprofundamento no estudo de SQL, da linguagem SQL, tá ok? Então, vamos avançar. Então, o que vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo o seguinte, que para eu implementar a funcionalidade de como é que é? Coloco, aliás, vamos lá, desde aqui do início. Filtro quais são as outras informações aqui do número do recibo. Utilizo jQuery. Faço o autocomplete, uso jQuery. Busco a informação novamente para completar, por exemplo, o estoque atual, uso jQuery. Faz atualização aqui, quando eu coloco qual é a quantidade nova, qual vai ser o estoque atualizado. Já uso JavaScript, um pouquinho de jQuery, mas JavaScript. Quando eu mando incluir aqui, eu uso o que? jQuery e Ajax. Então, gente, é essencial que vocês se aprofundem no conhecimento de ferramenta client-side também. Já demonstramos aqui a utilização de máscara, de moeda, máscara de moeda, máscara comum também, utilizando máscara de input. A gente pode até fazer uma aula aqui depois, uma aula extra, na verdade, para implementar essa questão aí e vocês verem como é que funciona, não tem mistério algum, né? Eu posso até colocar de repente um tutorial nessa aula depois, né, apenas para vocês acessarem, sem precisar de videoaula. Vou fazer isso. E essa questão do Ajax. Então, gente, é essencial que vocês se aprofundem e analisem, estudem o código e adaptem às suas necessidades. Então, ok, espero que com essa explanação vocês consigam acessar as informações e as funções que temos lá, e com o estudo, a investigação de vocês consigam alcançar aí os objetivos, tá ok? Até a próxima videoaula.